Iniciamos agora mais um bate-papo da Infalto. Eu me chamo Tuane. E eu me chamo Elton. E hoje nós estamos recebendo uma lenda. Nosso famoso Roberto Turati, o Billy, aqui de Balneário Camboriú. Inclusive, ele faz parte do NAVAT, que é uma das associações que eu também faço parte. Faz parte da diretoria estadual do Núcleo de Automecânicas Arvesc. Billy, muito obrigado por estar participando aqui com a gente hoje e seja bem-vindo. Eu é que agradeço. O Elton sabe que a gente está enganjado num processo aí de grupo, de cooperativismo há bastante tempo. Então eu agradeço o convite aqui e espero contribuir com essa entrevista, com esse bate-papo aqui bem informal, tá? E eu agradeço muito o convite aqui. Imagina, a gente que fica feliz de ter você aqui, Billy, para poder contar um pouquinho da sua história, né? Você que já tem 32 anos de Invest Alto, é isso? Você estava contando aqui? É isso, os 32 anos de Invest Alto. E gravou muito na nossa história que uma das primeiras ferramentas e equipamentos que eu vi em uma listagem que eu comprei, na época era um pouco mais difícil, né? Isso eu estou falando de 94, século passado. E aí eu estava em Joinville, que tinha as ferramentas gerais na época, e na ida para casa, para Concórdia, que a minha oficina era lá, foi o dia 1º de maio que aconteceu o acidente com a Ayrton Senna. Então foi uma época assim que marcou também a nossa história. Foi a época que a gente iniciou a empresa, né, se equipando, buscando conhecimento, buscando ferramental. Então isso aí marcou também. Então a gente fundou a nossa empresa, abriu ela mesmo, o CNPJ, tudo certinho, documentado, dia 12 de julho de 1994. Então, temos aí 36 anos de história, 32 anos, desculpa, de trajetória. É uma longa trajetória, tenho certeza que muitos altos e baixos, muitos desafios e inovações, né, Billy? É, bastante desafio, sabe? Lá atrás era uns, agora é outros e para frente vai ser outros. Então, aí a gente, empresário, microempresário, a gente sempre passa por desafios e às vezes um pouquinho mais delicado, né? Cada um sabe dos seus, mas é um pouquinho mais delicado aí. Como a gente está bem à frente do negócio, a cara é nossa ali da empresa, os clientes vêm e procuram muito a gente e a gente vai crescendo um pouco, quer se isolar um pouco, mas mesmo assim a gente tem essa resistência com que os clientes nos procuram menos e que a equipe se envolva mais com o processo. Então, isso a gente sofre dos dois lados. Tem que largar um pouco a gestão, partir para o atendimento, aí do atendimento você passa para a gestão, a parte técnica às vezes fica um pouco de lado e geralmente não. Todo mundo começa a oficina sendo um bom técnico e um péssimo administrador. Essa que é a verdade da nossa realidade. Então, patina-se por um bom tempo até você descobrir que a administração da empresa tem que ser levada mais a sério do que a parte técnica. A parte técnica você acaba de um jeito ou do outro cobrindo a garantia dela. De uma forma ou da outra você conversa com o cliente entende que a garantia existe em todos os setores. Você compra um televisor mais moderno, você sofre uma garantia. Você tem uma peça, por mais de boa qualidade que seja, você pode ter uma má aplicação, não, mas essa garantia você consegue cobrir. Já na parte administrativa, a dor é um pouco maior, né? Uma falta de cobrança, às vezes um atraso em alguns pagamentos, um aluguel, às vezes, que você não consiga dar o giro e pagar. Uma simples energia, que às vezes você não paga, você pode sofrer um corte. Então, é isso que eu falo. A gente entra no rumo automotivo de uma forma que às vezes acaba mudando a estrada, entende? Eu sempre falo para os meus colaboradores também, onde existe uma reta e tem o dia que está claro, acelera. Porque na frente a gente nunca vai saber a curva que vem, se vai anoitecer, se vem tempestade ou não. Então, a gente tem que procurar saber o momento ali para você aproveitar esse momento.
Caramba, e você que está em casa nos assistindo já viu que esse episódio vai ser recheado de informação. Eu quero te dar um aviso. Não esquece de curtir esse canal, se inscrever no nosso podcast da Infalto para você continuar recebendo essas informações, esses episódios maravilhosos com histórias como a do Billy que ele vai contar aqui pra gente hoje. E Billy, eu sei que não para por aí, né? Apesar dos 32 anos de história, vocês estão passando por uma grande reforma e o Elton daqui a pouco vai entrar nesse assunto, né? Mas ainda tem muita motivação e muita coisa para acontecer. Mas o nosso bate-papo aqui, ele fala um pouquinho sobre um movimento que eu sei que você também foi um dos grandes pioneiros, né? A Infalto. Conta pra gente como é que foi esse início, esse start de... você começou na Invest Alto, estavam, né, já há muitos anos ali trabalhando na oficina que veio lá de Concórdia, você trouxe ela para Balneário Camboriú. Conta como é que foi essa trajetória até chegar ali na criação da Infalto, que eu sei que você foi um dos grandes pioneiros. Assim, ó, a Infalto, o nome surgiu bem depois, mas a ideia de encontro, de conhecimento, tudo isso aí surgiu, vou falar para vocês, em 98, mais ou menos, surgiu a ideia de encontro. O primeiro encontro a gente fez ele em Blumenau, tá? Então, assim, a história do NEA Arveschi foi um movimento bem bacana. Eu acompanhei ele quase do início, tá? Tem pessoas aí que a gente lembra, pessoas até que não fazem mais parte desse mundo, mas a gente lembra aí, a gente trouxe lá do início. Também criamos o Navat, tá? Eu fui um dos pioneiros ali, junto com o seu Pedro Silvestre, o Elvis na frente, que ele levava muito movimento à frente. Então, a gente está aí dentro disso aí desde 97. Muita quilometragem na estrada, voluntariamente, a gente era voluntário, né? Girava aí o estado de Santa Catarina. Hoje é um pouco diferente, tem reuniões online e tal, você consegue facilitar, mas na época era uma vez por mês. Então, você tinha que se desdobrar para ir a São Miguel do Oeste, Itapiranga. Lá no final, lá você girava o estado, você acabava girando o estado aí. Aí a gente perguntava às vezes, por que eu estou fazendo isso? Mas depois trazia um resultado positivo, que era a aproximação da nossa classe. Isso aí começou a mudar. A nível Brasil, cara, falar de um núcleo assim tão estruturado, tudo a nível Brasil, e tão persistente, então tão duradouro assim, é difícil, tá? Não vou dizer que não exista, mas com tantos anos de história, eu acho que não existe. Posso até dar quase a certeza que não existe. São Paulo existe um grupo, mas é bem fechado esse grupo. Inclusive é um trabalho um pouco diferente. Não vou dizer, no meu pensamento, dizer que está errado, não. É um trabalho diferente do que a gente faz aqui. Todo mundo está tentando contribuir um pouquinho com o setor da sua maneira, né? Então, acho legal que cada movimento tem a sua personalidade também, né? Ótimo, muito bem colocado, Tuane. Então, assim, isso aí faz com que haja um crescimento do setor. Então, todo movimento é interessante. E o NEA é gostoso de falar dele porque ele acabou abrindo a mente de muita gente, abrindo a mente de associações fora do estado. Isso aí foi levando adiante, foi indo para fora. O pessoal chamava nós para mostrar como é que era, como é que funcionava, como é que é a associação. E aí a gente viu aí a necessidade de formar esses movimentos e passar esse conhecimento para outras pessoas também. Então foi aí que surgiu a Infalto. A Infalto nada mais era do que um sábado, tá? Isso a gente trocava ali informações. Tinha alguns expositores na época que começou lá com a gente, a empresa aí, o grupo Scherer, que não dá para deixar assim de comentar deles. Eles foram muito parceiros nossos, trabalharam muito tempo com nós aí, sabe? Então, mantiveram a gente na estrada aí, tá? Isso aí para nós foi muito importante. E a gente acabou contribuindo com eles na parte de aplicação da peça e mostrar para ele onde era a dor do mecânico, do aplicador, o que a gente sentia na ponta. Então, isso aí... E aí, na época, a gente uniu a Scherer para ela expor um pouquinho dela aí também, porque feiras assim, a gente tinha que viajar muito, né? Autopar já era um deslocamento grande. Automec, nem se pensar. Sabe disso, Elton? Tu pegou talvez um pouco menos, mas programada essa viagem, você ia de ônibus, você passava a noite na estrada, ia lá, e aquela velha história, né?
Tu ia lá para o sábado de manhã para você ir com outro intuito, né? Já mudou bastante isso. Então, o NEA trouxe essas informações para cá. 98, 99 foi a primeira que surgiu. Não era Infalto ainda, era um encontro. Outro nome, né? Acho que o nome Infalto surgiu ali para 2012, para 13, quando foi feita... Infalto foi isso aí, foi depois de 2010. Eu acho que foi 2012, 2014, por aí, que surgiu a Infalto. Então, a gente mudou o nome dela, mudou a estrutura, começou a criar um corpo diferente. E a gente tem orgulho também de estar junto nesse movimento aí da Infalto. O tempo vai passando, a gente vai se distanciando, não, a gente vai permitindo que outras pessoas entrem no segmento. O caso está aí do Elton, né? O Elton, a gente conheceu ele aí há bastante tempo, né? Adolescente, aí acompanhou o crescimento do Stock Car. É um espelho hoje para a região lá, tenho certeza disso. Esse acompanhamento, crescimento é gostoso a gente ter. Quantas e quantas viagens a gente faz de Balneário a Tijucas e região. Então, assim, eu participo do grupo de Tijucas aí, o Navate, há bastante tempo. E por que eu saio de Balneário e vou até lá? Porque a gente já está enganjado. Balneário tem o grupo dele também. Posso participar de lá? Posso. Mas existem certas ações diferentes um pouco do que acontece no nosso grupo. Então, a gente tem processo lá que é muito mais gostoso para mim, para realizar, muito mais gratificante, por isso que é esse distanciamento, não. Eu fico um pouquinho mais focado no grupo de Tijucas. A respeito aí da Infalto lá, então, a busca do conhecimento foi esse, trazer o pessoal, palestrantes, para passar, na verdade, o dinamismo do conhecimento. Conteúdos, né? Uma a gente fez em Tijucas, foi em Tijucas ou São João, mas na nossa região, o qual, para trazer público, a gente fez um costelão do lado de fora, e aí o pessoal lá dentro, palestras e tudo, aí apresentando o sistema, vinha o pessoal aí, vou lembrar, o pessoal da MTE, vinha o pessoal da Monre, vinha os fabricantes ali e apresentavam os novos produtos e o cuidar na aplicação e tal. Então, a gente começou e foi evoluindo com isso. Palestras motivacionais, começamos a trazer também. Então, foi muito interessante ver esse movimento crescer. E a gente nunca abandonou, né? Porque eu acho que, assim, eu sempre falo isso para os meus colaboradores também. Você aprende muito mais ensinando do que você buscando a informação. Então, tem muita gente aí, hoje mudou bastante, tem muita gente, na minha época, que trancava a informação. Você ia pedir para a concessionária um plano, uma revisão e tal, os caras bloqueavam, não te davam informação. Colocavam a informação na gaveta e dali não saía. Então, a gente patinava muito para conseguir isso aí. Então, hoje eu sempre falo, a gente tem que abrir, tem que mostrar para o pessoal que a gente sabe e a gente gosta de ensinar o que a gente sabe. Gosta de replicar, e até porque daqui a pouco a gente precisa dessa informação também. E se tu compartilha a tua informação hoje, amanhã tu recebe de quem tu compartilhou e assim vai. Exatamente. Ô, Billy, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho diferente, talvez. Qual é o teu sentimento hoje? Qual é a tua sensação quando tu olha para a Infalto desse ano? Uma Infalto que ela tá grande, ela tá num espaço de 4.000 metros quadrados, com a expectativa de 1.000 participantes, e olha para as primeiras edições, assim, qual é a sensação que te passa ver essa evolução do movimento que você ajudou a criar? Eu posso ser bem sincero, e você aqui, primeiramente, assim, ó, eu fico muito grato de olhar essa magnitude que vai ser esse evento, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai trazer muita coisa diferente. E de outra parte também, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui com o Elton, que tomou essa frente tudo, e sinto inveja do trabalho que ele vem fazendo. Tá? Isso aí, para mim, é um cara assim que hoje ele está fazendo um trabalho muito legal. Ele, com a tua consultoria, Tuane, com o teu empenho aí também nisso aí, eu acho assim que vai ser um grande movimento. Ela veio crescendo, ela veio tomando corpo, inclusive já serviu de espelho para outras associações, tá? Que estão no mesmo formato, na mesma batida, mas essa outra associação acaba trazendo também um outro público, mas do mesmo segmento.
Então é interessante isso aí, é bem gratificante. Mas falando da Infalto, não tem como negar que para mim é muito gratificante. Sempre houve um empenho grande do pessoal, às vezes núcleos mais envolvidos, às vezes outros não, mas todos eles contribuindo de alguma forma, do seu jeito, para que isso aconteça da forma que vai acontecer. Então, me sinto muito gratificante e sinto muito orgulho também de fazer parte desse movimento. A gente conta com o apoio do grupo inteiro, né? Eu não faço a Infalto sozinho, a gente consegue hoje se espelhar em vocês que lá atrás criaram isso. Por mais que antes não era o nome de Infalto, ele começou com um encontro, né? Que era mais técnico, depois vocês começaram a sentir a necessidade da gestão no negócio em si, que, como tu falasse, e é uma coisa, voltando lá atrás, o que o Billy falou, então, olha só isso. Uma garantia, tu fala com o teu cliente e tu resolve, tu vai lá, coloca outra peça, tu conversa com ele, ele vai entender, teve um problema talvez na aplicação da peça, ou teve um problema na peça, beleza, é uma garantia, pode acontecer, é uma peça mecânica, pode ocorrer defeito. Só que às vezes um reparo na tua gestão, quantos meses ou anos vai te custar para tu reparar essa dor? Aquele prejuízo teve lá por uma falta de gestão na tua empresa. Entendeu? Então, olha o peso que isso tem. E foi justamente que, tipo assim, vocês começaram a virar a chave lá atrás, quando começaram a sair um pouco da área técnica, no começo dos eventos, e trazer em falta a gente precisa colocar gestão dentro da empresa. Isso foi muito importante. A gente parabeniza vocês, principalmente, pela ação que vocês tiveram lá atrás. Eu não estava nessa época ainda, eu comecei, estou bem menos tempo, mas foi por causa de vocês, de ver essa dor do mercado, do nosso segmento, que conseguiram trazer um jeito de mostrar para as outras empresas, para as outras oficinas, que dá para consertar, ainda dá tempo, dá para fazer gestão no negócio. A oficina mecânica ela é uma empresa como qualquer outra empresa, precisa de gestão também, não só de técnica, tem que ter gestão junto. Exato, e para quem tem curiosidade do nome Infalto, o que significa, né? Inclusive é uma marca registrada nossa, né, da Arvesc. A gente recebeu o registro dela tem uns 2 anos mais ou menos, mas significa Encontro Nacional e Feira do Conhecimento da Reparação Automotiva. Então é um nome bem extenso que realmente se propõe a trazer os fabricantes dentro da nossa feira para expor seus produtos e suas soluções e o conhecimento da reparação automotiva ser compartilhado, né, com todos os participantes, isso é nível nacional. O Elton falou um negócio bem interessante aí, a questão da garantia, tá? Que você troca uma peça e às vezes essa peça, o cliente não espera você conseguir a garantia para ele que é o veículo dele resolvido. Você compra um eletrodoméstico, você tem que ficar sem o eletrodoméstico até vir a garantia do fabricante. E na nossa área, o Elton bem sabe disso, você trocou uma peça, deu garantia, no outro dia ali você tem que resolver, porque para você manter o cliente e para mostrar também para o teu cliente o compromisso que você tem com ele. Já o fabricante, ele acaba vendo de outra forma e eu não tiro a razão dele. Ele também acaba, porque o nosso segmento também tem pessoas ainda que não buscam o conhecimento para aplicar essa mercadoria corretamente. Não lê o procedimento, não vê. Pega uma peça e simplesmente pegam e aplicam ela sem ter o cuidado com a embalagem. Aí chega lá, não é a peça correta. E eu visitei algumas fábricas aí durante a minha carreira, aí, digamos assim, e vou visitar muitas ainda, mas chegava lá, os caras, a garantia era brincadeira. Os caras acabavam pagando a garantia por ter, vou ser sincero em dizer, por ter dó, por ter pena do aplicador. Porque eles chegavam lá e diziam a garantia, garantia que eu quero a garantia desse veículo aqui é um Gol branco. O cara não sabia ano, modelo, placa. Aí quando pedia isso por reparador, você coloca o ano, modelo, quando você instalou ela, quanto tempo durou e tal. Isso aí era o caso de xingar o fabricante. Então, assim, esse processo mudou muito. Esse processo mudou muito. O Elton sabe, nós fizemos lá no nosso grupo um procedimento para garantia. Do dia que você instalou, o motivo que foi, o que você fez para corrigir e tal. E hoje inverter um pouco a situação que você até pode cobrar essa mão de obra. Isso a gente aprendeu onde? Com a Infalto também, com o grupo. O nosso grupo também lá é sempre um grupo bem enganjado. A gente trabalha muito em cima das dores dos outros, chama a dor de todo mundo, bota na mesa, trabalha isso. Inclusive agora nós estamos aplicando lá um 5S novamente, então a gente sempre está enganjado com isso.
Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se o empresário, o aplicador não sair de casa, isso ele não vai ver acontecer. Então, assim, um convite para você que está assistindo. Saia um pouco de casa. Venha fazer parte da Infalto. Tenho certeza que esses 2 dias que você vai passar junto com nós vão ser muito gratificantes. 2, 3 dias. Eu sempre falo, Tony, o pessoal, às vezes, não que não seja merecido as férias, mas às vezes o empresário se ausenta da empresa, deixa a tua família de lado e vai fazer uma pescaria. Eu gosto também, mas uma pescaria leva 10 dias. E se o cara não cuidar do negócio dele para ele continuar aí pescando, eu sempre falo isso. Então, você cuida do seu negócio, cuida. A gente está oferecendo um produto aí que é Infalto, não é só da área técnica, é da gestão. Esse ano a gente vai ter um desenho muito diferente, né? Elton, eu fiquei muito impressionado com a forma que você e a Tuane e o Aristeu aí desenvolveram a Infalto. Vai ser um nível técnico muito grande e vai ser a parte de gestão também muito legal. Vai ter um bate-papo aí bem interessante, então o pessoal aí do segmento não pode perder. Sabe? Eu diria que a Infalto está voltando às origens, né? Porque ela começou como um movimento técnico, ela migrou para a gestão e hoje ela está num modelo híbrido, onde nós temos uma arena de gestão e uma arena técnica. Então a gente traz o melhor dos 2 mundos. Atende os 2 públicos, né? E eu falo assim, ó, venha para a Infalto porque a Infalto é sempre diferente. Nunca é uma Infalto igual a outra. Nós acabamos de falar isso no podcast anterior, tá? Mas sabe o que é legal? Desculpa te cortar, Billy, mas o que é muito legal dentro do evento é que as pessoas que participam, normalmente elas estão em todas as edições e o pessoal vira uma grande rede assim de amigos, o pessoal já chega se cumprimentando. Então, embora seja um evento corporativo, a gente costuma falar, né? O pessoal da área de eventos, é um evento corporativo. Só que é um evento corporativo de amigos de longa data, o pessoal que participa do movimento desde 98. Aí tem o pessoal que participa, por exemplo, né? Vem caravanas lá da Arauto e da galera de Cascavel. Eles estão há anos participando do nosso movimento, eles sempre ganham como a maior caravana de fora do estado, então eles vêm em peso aqui assistir o nosso evento e eles chegam já amigos, né? A gente já chega perguntando como é que tá os filhos, como é que estão, né, as esposas, enfim, traz junto também. Então é um grande movimento, né? Muito além da parte técnica e gerencial, ele também acaba sendo uma grande rede de amigos e networks. Eu acho muito legal no evento. E isso aí quem proporcionou para a gente, não adianta dizer que não foi o NE, a Arvesc, né? Lá atrás a gente chamava de NE, o NE ainda existe, mas daí depois migramos para Arvesc, porque daí registramos a marca e passamos por uma associação, porque antes a gente era filho da Facisc e o filho cresce, o filho quer ter seu caminho próprio. Né? A Facisc cuidou muito bem da gente, conduziu a gente bem, tanto é que cuidou bastante, com cuidado, com muito carinho para o NE, que é o grupo, o núcleo que mais teve sucesso dentro da Facisc, que mais teve a persistência e que aprendeu a andar com as pernas próprias. Tá? E hoje é o maior núcleo do Brasil de oficinas mecânicas, né? Hoje é o maior núcleo do Brasil. Então isso aí foi criado os outros grupos. Eu tive o prazer de estar viajando aí bastante o Brasil aí, no Mato Grosso, uma região com um consultor nosso aí, o Rodimar, ele viajou implantando 5S no Mato Grosso, o IKEA, na verdade ele era consultor aí do IKEA, ele aplicava o IKEA lá, um trabalho junto com o Sebrae também que sempre esteve junto com nós aí, cabe um agradecimento muito grande ao pessoal do Sebrae também, que nunca nos abandonou por causa do quê? Da seriedade que ele vê o nosso movimento. Então, lá no Mato Grosso, lá eu conheci vários empresários, o qual a gente foi lá para quê? Para contribuir com o nosso segmento, que eu falei lá no início, para mostrar para eles que dava para ser melhor. Pegava lá a oficina de caminhão. O que nós vamos fazer no setor de caminhão? Aí no outro ano, 6 meses depois, os caras vinham lá te receber na porta. Devido à visita de vocês, implementei aqui, coloquei um escritório com ar-condicionado para o meu pessoal poder trabalhar e tal, um bem-estar dos funcionários. Então, isso é muito gratificante para nós. A Tuane falou agora do pessoal vir amigo e tal, assim, acaba se conhecendo ali, né? Deixa de ser colega de trabalho e acaba
se conhecendo e trocando informações. É um pessoal lá de São Paulo, bem enganjado. O Scupino, que está sempre aí também, ele gosta de participar. Ele vai estar num painel, inclusive. Vai estar no painel aí. Tem a pessoal lá de Botucatu, a Silvana. Também. Vai vir ela e já vem uma galera junto também. Já vem. O Natal também, que é uma lenda aí no setor automotivo também, que é um cara bem legal. E a gente, assim, se sente até encabulado, não, mas se sente até sem jeito. O ano passado, não, na gestão, na Infalto do ano... A Infalto anterior, 24. O pessoal chamaram a gente, me chamou lá para trocar ideia. O que eu faço aqui? Estou com um problema lá na associação, dá uma ideia para mim aqui, qual o caminho que eu posso seguir. Aí você fica até encabulado em passar as informações para eles, sabe? Tá com medo de errar, alguma coisa, mas é muito legal. Então, ver esse movimento, ver que o pessoal chega até nós, é bem gratificante, sabe? Isso aí... Eles veem na associação o nível de maturidade, né? A ponto de chegar a pedir opiniões e sugestões de como está, às vezes, melhorando o processo deles, na própria entidade deles. Exato, e é enxergando esse tipo de situação que a gente vem com uma grande novidade que vai ser lançada dentro da Infalto, onde nós realmente pretendemos abrir as portas para esse grande movimento, né? Ampliar a nossa atuação, não só Santa Catarina, mas pegar outros estados também e levar o que a gente faz tão bem aqui para outras localidades, né? A gente sabe que existem muitos desafios dentro do setor, a gente precisa ajudar a solucionar, criar forças junto com esses grupos, né, que existem, tem grupos maravilhosos surgindo, tem associações de mulheres da reparação automotiva surgindo, tem o Instituto MV8 Rio Grande do Sul também, que é de mulheres, tem outros, não vou citar todos aqui, né, mas tem outros institutos e associações surgindo, com o intuito realmente de trazer mais formalidade para o nosso setor, bater na porta realmente para mostrar que a oficina mecânica é uma empresa e a empresa precisa olhar a gestão. E você, Billy, sabe muito bem disso, né? Com uma história de sucesso construída dentro da Investe Alto, né? Com tantos anos, aí são 32 anos de história, o que você teria para contar para a gente, assim, de quais foram os teus maiores desafios? Talvez que uma Infalto te ajudou a solucionar, que o NEA te ajudou a solucionar, mas dentro da tua empresa mesmo, assim, sabe? Assim, não tem como negar, eu não sei qual seria o caminho da minha empresa, onde é que a minha empresa estaria. Melhor, eu sou arriscado a dizer talvez. Agora, menos atualizada, isso tem certeza que não estaria mesmo menos atualizada se eu não tivesse junto aí com a Infalto e com o nosso grupo aí. Então, é sempre um desafio. A Investe Alto começou em 94, como eu falei. Depois, em 98, a gente lançou um desafio para nós mesmos. A gente era muito trancado em informação, muito trancado. Aquela virada de chave de carro carburado para injeção começou bem mesmo em 94, começou lá em 92, 94. Aí o pessoal trancava muita informação, a gente ia em busca. Aí eu tive a resposta uma vez, não vou citar o nome, mas eu lembro assim, como olhar para o Elton agora, o cara falou: o que vocês vão buscar curso de injeção se vocês não sabem aplicar um retentor? Aquilo ali me marcou muito, aquela frase. Aí eu saía de Concórdia, eu ia a Porto Alegre, fazer treinamento lá, de aparelho e tal, para ver o aparelho que eu ia comprar e tal, e aí lá o cara dava em módulos, assim, blocos de injeção, cadete e FI, depois veio o MPFI, e assim foi. Então, eu saía de Concórdia, fazia 500 quilômetros para adquirir esse conhecimento e depois voltar. Aí, isso aí, como a gente viu que era uma distância muito grande, que a informação estava muito distante, ia demorar muito tempo para chegar, nós com a empresa montada, tinha 2 elevadores, poucos funcionários. Por que a gente não vai montar essa empresa perto ou mais próximo, de onde a gente pode ter essa informação mais rápido? Então surgiu a ideia de nós, Florianópolis, Balneário Camboriú ou Porto Alegre. Então a gente ficou nesse impasse, e tinha uma amiga minha aqui que estava estudando aqui na Univale, ela sempre vinha e falava muito bem do litoral, de Balneário, que está crescendo e tal, e a gente buscou apoio aqui, que a gente tinha amigos lá e que tinham conhecimento aqui, porque nós ia vir para cá, eu com 28 anos.
27 para 28. Cara, aqui era um estranho no ninho. Como ia conseguir um avalista, você pegar um aluguel, dinheiro para pagar adiantado você não tinha, sabe? Então, aí foi o primeiro desafio. Trouxemos a mudança para cá, o que a gente tinha, recolheu e trouxe. Eu fiquei 2 anos não, mas 1 ano e meio dormindo dentro da oficina, tá? Dentro da oficina mesmo. Preparei um local lá, num sótãozinho, um fogão lá, uma cama e tal, e fiquei dentro da oficina por um bom período aí. Isso aí também me envolveu, assim, de um jeito com o setor, que aqui também fui agraciado aí com um pessoal que me deu um trabalho, uma oportunidade de trabalho com uma empresa, traziam os carros deles ali para dentro, viram o nosso potencial, e eu, noites, com insônia, olhava aqueles veículos ali e tal, bom, já vamos aproveitar e vamos trabalhar. Pegava 2 horas da manhã ali, trabalhava, ajustava, então assim, foi um tempo aí difícil. O desafio foi se manter nisso aí. Aí eu sempre tenho uma pessoa aí que eu agradeço muito ao Pete, que tem lanchonete lá em Balneário Camboriú, um restaurante lá, ele dava 1 quadra da oficina lá. Aí eu fui lá, um dia meio desanimado, assim, falei, Pete, eu acho que eu vou embora, vou largar tudo e vou embora. Ele também é de Frederico, aqui no oeste do estado, e ele falou, mas por que tu vai embora? Assim, tu tem dinheiro para pagar o aluguel? Eu falei, por uns 2 meses aí eu tenho. Diz ele, então 2 meses eu te aguento na alimentação. Aí ele falou, então tu não precisa se preocupar e tal. Então isso aí deu uma aliviada. E esses 2 meses parece que começou a fluir um pouquinho. Enfim, daí a minha esposa morava em Concórdia, então ela vinha de 15 dias para cá, eu ia lá e tal, nós já era noivo, então era difícil, eu também não queria trazer ela aqui porque eu não tinha uma estrutura para trazer. Tirar do bem-estar dela lá para vir para cá. Então esse foi o primeiro desafio que eu falo assim que foi difícil, a gente tá enfrentando outros aí, mas foi difícil, mas é muito bem lembrado e a gente gosta de manter isso aí vivo, porque é um momento que a gente passou delicado, mas isso aí faz nós lembrar, assim, para o próximo passo, isso aí servir de motivacional também para a gente. Então esse foi um dos primeiros desafios, assim, que a gente passou. Pegando esse teu gancho aí, agora chegasse num ponto que vai fluir agora a conversa aqui. Uma vez eu ouvi o Billy estava num palco, em alguma das reuniões, alguma coisa assim, e o Billy falou assim, eu já fiz mais de 100 mil quilômetros dentro dessa associação. Eu acho, se eu não me engano, tu falasse isso uma vez, tá? Isso quando o Billy falou lá atrás, que as reuniões aconteciam uma vez por mês, eu tinha que rodar o estado inteiro. Então, o Billy, que já rodou mais de 100 mil quilômetros pelo núcleo. Para quem não sabe, o NEA, lá atrás, teve uma cadeira na ABNT. E o Billy foi um dos responsáveis por uma cadeira dentro da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, lá em São Paulo, para representar a entidade. E foi melhorando algumas normas técnicas que a associação NEA acabou, na época, ajudando a melhorar. Criaram normas também sobre algumas coisas, né, Billy? E hoje, olhando toda essa tua trajetória e tudo que tu passou aqui, que chega a emocionar a gente, porque saber toda essa dificuldade, o cara tu ter que dormir da própria oficina, deixar a mulher longe. E hoje a gente sabe que, como a gente é próximo, a gente sabe que a Invest Auto agora está indo para mais um nível. É uma empresa bem consolidada. Para quem não sabe, uma vez eu fechei a minha oficina quando eu entrei no núcleo, uma tarde, e a gente foi visitar a Invest Auto. Eu levei todos os meus funcionários e, na época, a gente se espelhava nas oficinas do núcleo. A Invest Auto foi uma das empresas que a gente se espelhou na época. E a gente fechou a oficina, eu levei todos os colaboradores na época e a gente foi conhecer o processo da Invest Auto. Como é que ela funcionava. Uma coisa que eu saí de lá, no mesmo dia que eu saí de lá, a gente fez um cronograma de limpeza. O meu cronograma de limpeza hoje foi baseado no cronograma de limpeza da Invest Auto. Eu acho que não importa o dia que você chegue na Invest Auto, aquele piso sempre vai estar brilhando. Dá para deitar no chão da Invest Auto, tá? Eu tava lá, acho que faz umas 2 semanas, né, Billy? Tava impecável. A galera lá é muito engajada e a limpeza é cobrada e levada a sério. E assim, de acordo com isso tudo, como uma empresa modelo que a gente sempre levou, até hoje ainda e a gente sabe que agora está indo para um próximo nível, que agora a Invest Auto está ampliando, vai ficar maior, vai contar com serviços diferentes que não tinham antes. Fiquei sabendo agora aqui que vai ter uma rampa de geometria que é atualizada no estado de Santa Catarina, diz que não existe ainda. E
Na verdade, a minha pergunta que eu ia fazer, tu já respondesse. Eu ia te perguntar o que te motivava a, tipo assim, ainda depois desse tempo todo, ainda agora tá reformando a empresa novamente, colocando coisas novas na empresa e continuar sendo referência no estado. Mas tudo isso que tu me respondeu, agora a gente entende que tipo, foi tudo que tu passou lá atrás que te motivou isso, mas se quiseres contribuir com mais alguma coisa, a gente agradece. Sim, eu vou falar um pouquinho alto dos 100 mil quilômetros rodados aí, sabe? Então, cada quilômetro que você rodava, uma história diferente. Graças a Deus, assim, a gente nunca teve nenhum incidente na estrada, nunca teve, sou sincero em te dizer, nunca um pneu furado, tá? Então, isso aí é muito gratificante, assim, e isso a gente deve a um ser maior que existe, cada um com a sua crença, mas que existe, né? E tem um nome para isso, né? Eles dizem, sabe como é que é o nome? Não sei se tu sabe disso. A gente chama de terapia veicular. Porque esse trajeto que a gente fica até da cidade até na reunião, a gente fica conversando tanto que a gente quer a nossa terapia veicular. Vai desabafando, né? A reunião às vezes acontece mais dentro do carro do que na própria reunião. Aí, então, uma época dessa, uma reunião dessas aí, a gente foi até Chapecó. E aí depois dali para Ituporanga, no extremo oeste, lá no final, vai São Miguel do Oeste. Quem conhece o estado aí sabe. A gente saiu de Chapecó de ônibus e foi até lá. Itapiranga. Itapiranga, Estava tentando lembrar o nome. Itapiranga. Ituporanga é aqui. Itapiranga, aí fomos lá e o pessoal se reuniu lá, recebeu a gente, fomos lá, participamos de um bate-papo, fizemos a reunião do núcleo deles, aconteceu e aí nós voltamos. A hora que chegamos, assim, que eu vi uma placa Florianópolis a 1000 e poucos quilômetros, eu pensei comigo mesmo, o que me leva a abandonar, deixar minha família uma sexta-noite, sabendo que eu ainda vou ter que ir para um hotel, me ajustar e para voltar para casa. Então, isso aí acabava me motivando. Daí eu me perguntei, bom, de alguma forma eu vou contribuir para que alguém mude, para que alguém possa melhorar. Pior do que está, não vai ficar. Então, a gente sempre levou isso aí com a gente. Então, assim, sempre foi muito gratificante isso aí. Falando um pouco da ABNT, a gente foi convidado, eles viram o trabalho sério que a gente tinha, e a gente foi convidado para uma reformulação das normas. Então, eles já tinham normas lá, eles queriam atualizar essas normas. Então, a gente participou de uma cadeira lá, a gente teve, e por várias vezes a gente foi a São Paulo ajudar eles a criar uma norma sobre sensor de oxigênio do escapamento do veículo, que é o som da lâmpada. Então, a troca, por que a troca, como fazer a leitura. Então, isso aí a gente se sentiu muito grato em poder estar contribuindo com isso aí. Para ter uma ideia, a norma de bateria, na época eu fui lá, não tinha norma para uma troca de bateria. E hoje a gente sabe o quanto é importante uma troca de bateria. Porque antigamente, tu sabe disso, uma bateria era uma mala no bagageiro do carro. Você podia tirar a bateria e hoje ela é um componente muito importante. Desafiador a troca. Se você não trocar de uma forma correta... Até uma deixa aqui, a BNT, a gente precisa atualizar essas normas, tá bem desatualizado. Então, assim, hoje você tem que mudar também a relação com o cliente. Quando que um tempo atrás a gente também pega clientes aí, tem clientes de 2 ou 3 gerações, a gente tem que respeitar, e eles chegavam antigamente, você trocava a bateria, antigamente a gente vê o quanto a gente tá velho, né, quando fala antigamente. A gente trocava a bateria aí, o cara até esperava a troca e tal, eu já vou. Não, hoje tem que deixar o veículo, tem que entrar em dormência, você tem todo um procedimento para a troca da bateria. Apresentar a bateria para o veículo. Apresentar, porque senão o veículo não entende que está com uma bateria nova, ele continua o consumo como se fosse uma bateria velha, então, nossa, são vários detalhes. E outra coisa que a gente defendeu lá, outro produto nosso, e esse eu tenho assim, orgulho em falar, que nasceu dentro do Navat, do nosso grupo lá, foi o procedimento de análise técnica. Isso aí, hoje para mim, assim, eu tenho um cuidado muito grande, eu pego o colaborador novo que começa, eu pego ele pela mão e mostro para ele assim, a importância de você estar fazendo o procedimento correto na hora de uma análise. Então isso aí a gente defendeu lá também, pediu vista por 2 vezes lá para a BNT, mas tudo envolve processos internos dele lá e tal, e tem os motivos deles também. E a gente foi lá e defendeu isso aí. Isso é uma ferramenta de trabalho muito grande, a qual a Arvesc tem
essa ferramenta na mão e pode contribuir com todo mundo. Até para quem não sabe, na outro podcast a gente acabou brincando, que eu falei assim, falando de checklist. Quando nós falamos de checklist, eu disse, o Billy vai ficar bravo se falar de checklist, não é checklist. PATD, é procedimento de análise técnica e diagnóstico. Então, para quem não sabe, o nosso checklist é chamado de PATD. Num resumo, acho que num grande contexto, né, para quem está assistindo a gente, é um documento que te orienta qual é o passo a passo que você tem que fazer para analisar o veículo que acabou de chegar na sua oficina. Então, chegou um veículo, me corrijam se eu estiver errado aqui, né? Eu estou com os especialistas. Chegou um veículo, eu vou lá, eu começo no cabeçalho, escrevendo a documentação daquele carro, quem é o proprietário, coloco a placa, todas as informações e faço uma anamnese ali com o cliente. Por que ele chegou, quais são os itens que ele está, sei lá, se é um barulho, se é uma suspensão, se alguma coisa está incomodando. Vira a folha, no outro lado tem mais de 150 itens ali que você precisa analisar. Então, você vai indo por sequência, assim, o que é de lataria, o que é do capô, undercar, enfim, vai suspensão, freios, lanterna, toda essa parte você vai analisando o que está em perfeitas condições, o que precisa ser revisado e entrega isso para o cliente. Isso serve para que a oficina se garanta, né, realmente de que ela está analisando todos os componentes do veículo, principalmente itens de segurança. A gente já falou aqui sobre a questão, né, da segurança viária. Então, esses componentes são essenciais para uma boa condução desse veículo. A Tuane comentou aí num item bem importante aí, que é a segurança. Então, assim, a gente preza lá, o veículo chegou para substituir o óleo e filtro, porque geralmente o cliente chega, eu quero trocar o óleo e filtro. Aí, hoje também, como a bateria, não é uma simples troca de óleo e filtro. Você tem que retirar do veículo desde o protetor, que é um protetor mais delicado, que hoje não é só um protetor, né, Elton? É um defletor de ar, você tem que tirar com uma delicadeza maior. Então, você tem alguns itens aí que são de extrema importância para você remover. Então, assim, o cliente vem aí a oportunidade que você tem de mostrar que a garantia do veículo dele, a segurança dele está em jogo ou não, porque geralmente quando o cliente vem substituir o óleo, é por um motivo de uma viagem. Geralmente é isso. Não que ele não possa substituir, mas assim, a grande porcentagem de substituir o óleo é porque ele vai viajar. Aí você tem a oportunidade do veículo no elevador de analisar um terminal de direção, uma pastilha de freio, as condições disso, o diagnóstico e análise de um pneu. Eu não trabalho com pneu, mas o que eu trabalho é com a segurança do meu cliente. E é o teu dever, como oficina mecânica, orientar o cliente quanto à manutenção que ele deve fazer. É que o pessoal esquece que você é o responsável por aquele carro, você é o profissional técnico que deve orientar o cliente sobre aqueles componentes. O cliente compra um carro, ele não sabe tudo que tem naquele carro, o que ele precisa se preocupar, né? Então, você é o responsável por passar essa informação para ele. Essa semana aí, aconteceu um fato aqui comigo, até bem legal, assim, eu comentar. Esse fato do pneu aí é um negócio, assim, essencial. Eu, independente do trabalho que eu faço, eu analiso o pneu. E o pneu estando em perfeito estado, tal, o balanceamento eu executo, tá? E esse balanceamento, na hora de uma negociação aí, eu consigo até negociar um desconto maior, alguma coisa, você acaba dando esse balanceamento cortesia. Então, também fica uma dica, é um investimento barato para você, uma máquina de balanceamento dentro da sua oficina, a qual pode trazer uma melhoria no teu processo. Mas hoje aconteceu assim, eu ontem me atentei a isso, e eu sempre falo para os meus colaboradores, se atentem no número do cadastro do cliente, se atentem. Não que o último cliente cadastrado mereça mais atenção que o primeiro. Mas o primeiro cliente, ele está numa trajetória que ele conhece toda a trajetória. Então, assim, não que ele tenha que ser o último da fila, mas ele tem que conhecer a tua trajetória. Você não pode fugir dos teus processos, porque o cliente vai te induzir a isso. Chega ali o cliente, isso não precisa e tal. Então, é desafiador para a gente mostrar o porquê que ele vai ter que substituir aquela peça e a seriedade de nós também, que a gente vai substituir porque ela tem a necessidade de substituir. Então, essa informação hoje, com todas as ferramentas digitais que você tem na mão, ela chega muito próximo. E ela pode chegar de uma maneira benéfica ou não. Então, esse cuidado, eu sempre falo que tem que existir. Mas, essa semana aí a gente cadastrou um cliente novo lá que eu acho que chegou a
10.900 e alguma coisa. Quase 11 mil clientes cadastrados eu tenho desde 2000, que é onde eu comecei a implantar o sistema. E essa semana fui pegar um carro em Floripa, de um amigo meu lá e tal. A hora que abri a ordem de serviço, olhei de novo, cliente número 4. Nossa. Caramba! Aí eu reuni o pessoal lá e falei, ó, o que esse cliente aqui, ó, número 4, está fazendo na empresa? O que ele está buscando aqui? Vocês não precisam me responder, mas o que ele está buscando aqui? É a nossa seriedade, é a nossa clareza no atendimento. Então, assim, eu lembro o nome do cliente número 4, eu lembro o nome do cliente número 1 da empresa, porque são pessoas que se atentam a isso, não, que acreditam no nosso trabalho. Eu tenho um cliente meu lá, o seu Léo Hoffman de Almeida, quando ele chega na oficina, eu sei que ele gosta, eu olho lá o cadastro. Chegou o meu cliente 252, ele falou, e tal, então ele sempre brinca comigo ali e tal, então é uma maneira assim, eu quero chegar nisso, é o seguinte, você cuida do seu cliente da forma que você acha que seja bom para ele, mas você tem que entender o que é bom para ele, o que ele vem buscar na tua empresa, entende? Então isso, a Infalto mostra também lá, nesse nosso encontro, ela mostra também os cuidados que a gente tem que ter com o nosso cliente. Caramba. Então isso aí é muito importante, sabe? Elton, olha só o que eu acabei de aprender aqui com o Billy, né? Numa época em que o pessoal fala sobre inteligência artificial, sobre automação de atendimento, sobre CRMs mirabolantes em que a gente precisa fazer, colocar ali um bolt para atender o teu cliente, a importância de você conhecer a fundo aquele cliente. Imagina só a diferença que é a pessoa chegar na sua empresa e você lembrar, você é o cliente 259, você é o cliente número 4, sabe o nome daquele cliente, sabe a história daquele cliente, sabe até as viagens que aquele carro fez, as famílias que levou, se teve, às vezes, um filho, neto, conhece a história da família. Isso já está há 26 anos dentro do cliente? Gente, isso é maravilhoso. É algo que, nos dias atuais, faz total diferença. Aqui já entra um ponto que a gente fala sobre o legado da Invest Alto, né? Que é esse diferencial no atendimento. Por que o Billy está migrando de infraestrutura, de oficina? Porque ele vem num atendimento, numa constância de qualidade, de confiança com esse cliente, que não importa o local que a Invest Alto vá se instalar, eu tenho certeza que os clientes farão questão de continuar levando o carro por causa dessa diferenciação no atendimento. É o relacionamento, né? O relacionamento. Deus te ouça, Cliane, que a minha competência supra isso aí, sabe? Então eu sempre falo Vai, assim, com certeza. Não depende só de Deus, né? Depende de você também fazer o teu trabalho. Mas Tuane, é muito legal contribuir isso com vocês. Eu tenho cliente aí de 2 ou 3 gerações. Hoje eu tenho cliente que a filha dele é médica, o filho dele é engenheiro, tá? E qual o filho dele chegava na oficina com Monza 86 ele chegava com Monza. O filho dele, olha, 90% das vezes que ele vinha na oficina, o filho dele quebrava o cabo de afogador, porque ele puxava tão forte ali e tal, quebrava. Então já tinha botão de reserva disso. E o Sérgio Klein Monteiro é cliente meu até agora, entende? Então, o que eu tenho disso aí de desafiador para os meus colaboradores é assim, ele chega lá e ele quer se tratar de uma maneira diferente. Eu, às vezes, tenho que botar ele um pouquinho furar a fila, digamos assim, porque ele é um cliente prioritário, sabe? Então, eu tenho que furar a fila e os meus colaboradores também têm que ter isso. Isso é um desafio também, porque a gente vem num procedimento, tal, aí, de repente, chega um cliente teu desse, para você convencer o coordenador de pátio, que isso tem que entrar na vez, é um pouquinho desafiador, é um pouquinho difícil. Então, isso aí também é um desafio do dia a dia. Então, um jogo de cintura, né? Do dia a dia. Então, assim, a gente falou aí em gestão, né? Por mais que a gente parte para a parte de gestão e acompanha, mas a gente não consegue largar do cheiro da graxa. A gente tem que estar envolvido ali no pátio, a gente tem que estar ali. Então, isso aí faz parte do nosso dia a dia e do nosso crescimento. Falando da nova empresa, se fosse ver assim, eu estaria numa zona de conforto bem legal, assim. Estaria assim,
E agora mexeram comigo, né? Mexeram comigo porque Balneário Camboriú é uma cidade assim que ela é verticalizada, não adianta, que assim vem engolindo e no ponto onde estou ali, hoje eu migrei para ali no dia que no ano que a minha filha nasceu. Então isso aí eu migrei ali em 2015. Então fazem 21 anos. 2005. 2005, desculpa. 2005. 2005. Então, 2005 eu migrei para ali e eu tô ali já há 21 anos. Né? 21 anos. E agora eu vou ter que sair dessa zona de conforto, tirar, movimentar elevadores, movimentar tudo, tal, para migrar para essa outra empresa. O tamanho vai dobrar. Eu vou ter um pátio particular. Hoje que a dificuldade de estacionamento é muito grande. Tem cliente que chega aí, às vezes dá uma volta na quadra, 2 voltas na quadra, e às vezes me liga, vem buscar meu carro em casa que eu não consegui chegar. Então essa necessidade também a gente sentiu, né? E a gente está levando para um espaço maior. Mas isso tudo vem o medo, tá? Vem o medo, que a idade também não é a mesma. Vem o medo e tal, e aí a gente também tem que aprender a dosar isso aí, aprender a ter um pouquinho mais de cautela, não se empolgar muito, porque às vezes tu acaba fazendo uma coisa muito empolgada e você não consegue trazer de volta o teu investimento que você fez. Então isso aí a gente tem que ter o cuidado. Eu fui agora na Automec, na Autopar, desculpa, na Autopar eu fui, vocês estavam presentes lá o qual eu fechei uma rampa de alinhamento e geometria, que a gente fala, né, mas a rampa de alinhamento, tá, com uma empresa parceira nossa aí, tá? Posso falar o nome? Pode, eles inclusive estarão na Infalto. A empresa aí, a Fortatec, tá? Fechei lá uma rampa de alinhamento. Ela é bem atualizada, bem legal, assim, o carro, ele vai ter um nível de atendimento do veículo, um nível de precisão no alinhamento fantástico. Eu pedi uma adequação na rampa, porque a gente tem uma cidade aí também que tem muita Dodge Ram, essa caminhonete longa, o qual não consegue fazer. Em Balneário Camboriú não tem ninguém que faça, tá? Apesar que a minha linha não é essa linha de caminhão leve, né? Porque a Dodge Ram é um caminhão leve, né? Sim. Mas aí eu tô trazendo isso aí porque assim, eu vejo a necessidade, porque o proprietário de uma caminhonete dessa, ele tem que vir a Itajaí fazer o alinhamento onde é feito de caminhão. Então, geralmente não tem o mesmo cuidado, a leitura é diferente, o ângulo, o grau, a convergência é tudo diferente. Então, a gente pensou nisso também e está trazendo essa rampa, uma das novidades. E a gente sempre tem o cuidado com o piso, com a organização, a gente sempre tem o cuidado com a limpeza. Vocês tocaram aí na limpeza, é uma coisa que eu sempre prezei, eu sempre gostei das coisas organizadas. E sabe onde é que eu notei que eu sou organizado? Que isso aí é um toque que a gente acaba tendo. Uhum. na organização da geladeira, nas latinhas de cerveja ou refrigerante. Para mim tem que estar que nem uma gôndola de supermercado. Todas elas viradas para o mesmo lado, todas elas alinhadas, todas elas certinhas. E isso eu trago para dentro da empresa. Tanto é que numa entrevista, Tony, de um colaborador novo, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: tu gosta de limpeza? Gosto. Agora, tu gosta de executar a limpeza? E convido ele para ir no banheiro do funcionário, que ele usa todo dia, e eu falo assim para ele, esse banheiro tem que estar apto. Se a minha esposa quiser usar ele, ela pode vir usar. Mas eu não vim aqui para limpar banheiro, então tu vai aprender. Então isso é um processo que é difícil de tirar da nossa categoria. E é gratificante também porque tem esposas, mulheres, falaram assim, depois que ele começou a trabalhar aqui, até ele chega em casa mais limpo. Então, assim, a Invest Auto tem esse cuidado também com o bem-estar do colaborador. E esse desafio nosso aí vai acontecer esse ano, está acontecendo aí, em passos lentos, seguros, tá? Desde a construção do galpão, da parte onde vai ficar a parte de estrutura, parte de layout interno. Então, assim, a gente está tendo esse cuidado aí.
A gente pode acompanhar a reforma toda no perfil do Billy, porque sempre que eu abro o meu Instagram, tá o Billy lá mostrando a evolução da obra. Tá muito legal de acompanhar. Eu sou tímido nessa parte aí também, porque a idade, a gente não nasceu nessa época aí. O meu pai ia tirar dinheiro no banco, na época o pagamento ia, sei lá, num caixa eletrônico. Aí tu ia mexer lá de curiosidade e o pai dizia, não mexe aí, se tu estragar isso aí, como é que eu vou ter dinheiro para consertar? Então tu abria um negócio já fica um pouco com medo, né? Mas fora de brincadeira, a gente cuida, é um negócio meu, é um legado que eu quero deixar. A Invest Alto hoje, graças a Deus, assim, ela talvez não é a mais atualizada, mas o cuidado que a gente tem ali, porque ali é a nossa galinha de ovos de ouro, né? Então ali ninguém pode mexer. Eu posso assim dizer, alguém pode opinar? Pode. A minha esposa faz parte dessa trajetória, ela está comigo aí, não tem como deixar de agradecer você, Sandra, meus filhos, por fazer parte dessa história. Peço desculpa a Roberta aqui também, que vai ver esse podcast aqui. e errei o ano, Roberta, mas o dia não. E aí, assim, a gente está ali junto nessa trajetória há bastante tempo, guerreira, às vezes mais do que a gente, sabe? Então, isso aí a gente tem que agradecer e tem que cuidar. E a Sandra é uma querida, né? Sandra está assistindo aqui a gente, ó. Um beijo para você no coração, que você realmente é muito dedicada. A gente vê o esforço, né? O toque da Sandra ali também no dia a dia da oficina. E deve ser mais um desafio, né, Billy? Trabalhar com esposa, lidar no dia a dia com todas as intempéries que acontecem na empresa e às vezes não sobrecarregar em casa, né? No relacionamento. Você, assim, eu já ouvi vários depoimentos de assim, eu quero da empresa, eu deixo lá, eu quero de casa, eu deixo lá. Isso aí não existe, tá? Isso aí, quem souber dividir bem isso aí, o cara tá num mundo diferente, sabe? O cara até pode deixar um pouquinho, mas às vezes num bate-papo, num café, negócio, você acaba comentando alguma coisa, comentando. E por que não comentar? Se é aquilo ali que te mantém vivo. Sim. É aquilo que te traz o pão dentro de casa. Então, às vezes, num bate-papo descontraído, fora da empresa, você acaba tomando cuidado no próximo passo que você pode dar dentro da empresa. E é a mesma coisa na empresa. Às vezes até saindo daquele ambiente, né, da empresa que às vezes, não é que contamina, mas é que às vezes tá ali, tu não consegue pensar numa inovação. Às vezes tu vai para uma cafeteria, tu tá em casa, tá numa viagem, caramba, uma solução aqui, vamos compartilhar e vamos discutir sobre isso. Até porque na correria do dia a dia, às vezes não dá tempo mesmo de fazer isso. Então... Não dá. Outro dia numa viagem aí também que a gente fez e tal, eu atendendo o cliente e tal, atendendo o cliente e tal, aí eu falei, isso aqui que me mantém. É isso que mantém, é isso que paga o nosso combustível, é isso que nos mantém vivo no mercado. É o cliente, não é o carro dele. Isso que eu falei lá. A gente tem que fazer um atendimento para o cliente. O veículo é uma consequência. O Márcio, lá de Nova Trento, que é uma figura também, né, o Márcio, ele falou um dia para mim, olha, eu atendo carrinho de mão, atendo BMW, atendo Ferrari, desde que o cara entre no procedimento da minha empresa, né? Então, assim, ele quis dizer, eu entendi a mensagem dele, que o que vale é o cuidado que você tem com o teu cliente. Claro que tem clientes e clientes. O cliente tem que saber da tua estrutura, que você tem que manter ela, que você não é uma instituição de caridade, embora que você tenha carisma, tu tem que ter o cuidado do teu cliente, mas ele tem que saber também que você tem uma estrutura para manter, para você poder prestar esse atendimento para ele melhor, né? Mas voltando na empresa nova aí, quero ver se esse ano ainda eu mudo para lá. É outro desafio, o espaço é maior. Eu tenho que ter uma equipe, vou ter que aumentar a equipe. Isso também é um desafio hoje muito grande, porque o Elton sabe, ele faz parte aí do CT aí, né? Do treinamento aí para novos profissionais e tudo, e isso aí é plausível ao trabalho que ele faz lá também, de se dedicar a estar enganjando pessoas para tornar elas futuro. Né? A gente sempre discute lá também, a empresa hoje ela quer pegar o funcionário de outro, quer pegar o funcionário pronto. Ela chega lá, às vezes ela dá uma chegada mais junto aí e tal, num funcionário e tenta trazer ele para dentro da empresa dela. Mas ela não tem essa calma de pegar um funcionário, treinar ele, capacitar ele
para ele se tornar um profissional dentro da empresa dele. Então, pegar um rapaz aí com 18, 19 anos e criar ele. As leis mudaram bastante, por isso que você, às vezes, não consegue ter essa formação de novos profissionais. Na minha época, eu já estava mexendo aí com 12, 13 anos, eu estava dentro da oficina. Eu queria aquilo. Às vezes eu queria até largar o estudo para estar lá dentro. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É um outro desafio, trazer mão de obra. E um desafio mais forte ainda é trazer esse profissional de uma forma que tenha saúde, que ele tenha acompanhamento e que ele também se adeque às normas que a gente tem que cumprir. Então, esse é outro desafio bem grande que a gente vai ter. Os benefícios de tu pegar o cara, como a gente fala, né, pegar o cara do zero, é que tu alinha ele de acordo com como a tua empresa funciona. Então tu pega o cara, tu vai criar ele já com os procedimentos corretos, como o formato da tua empresa funciona. Principalmente uma empresa que nem a Invest Alto hoje, que é bem estruturada e tem bastante procedimentos, tu já vai ensinar esse cara do zero. Por mais que a gente tenha essa vamos dizer, uma deficiência no mercado de novas mão de obras, mas quando tu pega o cara do zero, tu consegue realmente fazer ele do jeito que a gente quer. Só que daí o pessoal às vezes não aposta nisso, porque isso aí custa, demanda tempo, paciência. É dedicação, é paciência, tá? Porque se você frustrar um cara desse aí, também é uma responsabilidade muito grande para você, né? Eu tenho um profissional lá que o cara é formado em administração, formado, mas o sonho dele sempre foi ser mecânico, sempre foi ser técnico. Tu bota ele no trabalho, aí ele canta, ele fica alegre, ele está feliz, ele tal. Só que é um cara ainda que você tem que estar ensinando, tem que estar pegando pela mão, mostrando para ele tudo. Mas é um cara que vai em palestra, que vai em treinamento, é o cara que mais vem com informação no outro dia. É o cara que mais quer aplicar isso aí. E às vezes também a gente, voltando ao assunto lá da bateria, o cliente induz a você fazer com uma velocidade muito grande, o qual você, se você botar esse funcionário na ciranda aí, você acaba furando o procedimento dele. Então, aí que está também o cuidado que o empresário tem que ter de colocar, saber dosar e saber, esse funcionário posso colocar aqui, esse aqui. Então, isso aí também é difícil, porque tu mexe com pessoas. A qual, volto a dizer, que na Infalto você vai ter essa oportunidade também de plantar uma sementinha ali ou levantar dúvidas para você estar aplicando coisa diferente dentro da tua empresa. Eu falo da Infalto é o seguinte, você tem que sair de lá frustrado, tá? Mas frustrado com o quê? Com o que você deixou de aplicar dentro da tua empresa, que você pode estar melhorando essa aplicação. Por quê? Quando você tem uma frustração na sua vida, você sempre se pergunta, o porquê? O porquê? Então, assim, eu acho assim que quem não vai participar vai perder. Vai perder aí de mudar a sua empresa. E que recado, Billy, você daria para quem está assistindo agora esse nosso episódio e não faz parte hoje de um movimento? Ele não participa de associação, ele não está em um núcleo, ele sequer fala com o vizinho dele de esquina ali que também tem uma mecânica. Que recado você daria para essa pessoa? O egoísmo, ele não fortalece ninguém. Então, ele só afasta. Então, não estou dizendo que esse empresário aí, ele pode ser conservador, ele pode ser a tua resistência, tá? Mas não seja egoísta. Não despreze ninguém. Porque se o cara, ele é esse empresário, esse mecânico da nossa categoria, se ele age assim com o colaborador, com não passar informações, ficar trancado, é dele também. Isso aí ele acaba se frustrando e frustrando quem está do lado dele. O familiar, o filho, porque ele acaba não sendo aberto para tudo. Então, eu falo assim, quem é desse jeito assim, eu acho que ele é egoísta. Então, o egoísmo não gera crescimento, principalmente para si próprio, entende? Então, isso aí, o recado que eu dou é o seguinte, abra sua mente, saia um pouquinho da caixa, busque conhecimento. Mas eu sei tudo e tal. Cara, então já que sabe tudo, repassa para alguém. E se você não conseguir repassar isso, ou não quer repassar isso, é porque você não acredita em você mesmo.
Esse é o recado que eu dou. Acredite em você. Acredite que você possa passar uma mensagem para o teu colaborador e para o teu concorrente, digamos assim. Então, eu acho que esse é o recado que eu dou. Caramba, grandes ensinamentos aí de um cara que tem mais de 32 anos de história na oficina, que tem uma mente afiadíssima, né? E que busca realmente as soluções do mercado, que busca compartilhar informações. Eu acho que a gente sai desse episódio com muito mais conhecimento e sabendo de que juntos nós realmente vamos mais longe, né? Que é sempre o nosso lema dentro do associativismo. Elton, acredito que você tenha aprendido muito aqui também, né? A gente vendo essa história do Billy, embora eu viajo com o Billy já há algum tempo já, a gente faz a nossa terapia veicular juntos nas viagens e reuniões, mas mesmo assim a gente ouvindo novamente a história, assim, dá mais ânimo pra gente também acordar todo dia com mais vontade de continuar. Embora o Billy já passou toda essa trajetória, já está fazendo oficina nova de novo, está trazendo novas tecnologias para dentro do negócio dele e ainda com essa vontade de acordar todo dia e ser a oficina ainda que está limpa, organizada, querer o colaborador bem, lembrar do cliente número 4, do cliente número 252. Cara, é sensacional, olha... Parabéns, Billy. Eu já tinha ouvido a tua história já mais uma vez, só que ouvindo novamente aqui, cada vez faz a gente relembrar e viver isso junto. É gostoso de ouvir, sabe? E são histórias como essa que a gente pretende apresentar sempre aqui dentro do nosso bate-papo em Falto. Conhecer os bastidores das pessoas que inspiram o nosso movimento, que inspiram o associativismo catarinense e que querem evoluir o setor da reparação automotiva. Então, Billy, eu quero te agradecer aqui em nome do Bate-Papo em Falto, toda a diretoria, né, que está por trás aqui dessa organização. Quero agradecer imensamente você ter participado aqui conosco e contado a sua história. Joane, eu fico até frustrado quando você agradece, porque a gente está sempre pronto, você sabe disso, tal, não precisa agradecer, isso faz parte da gente, a gente está aí sempre pronto, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas acaba tendo outros compromissos, tá, que não são tão importantes, são importantes também. Então, assim, eu que agradeço, a gente está aí para contribuir, a gente está aí para formar novos profissionais. E o desafio aí que a gente está junto, aí o Elton, é plausível aí o que ele vai fazer acontecer. Isso, pode ter certeza, Elton, que tu vai colher um resultado bem positivo aí. E tá todo mundo convidado para Infalto, né? E eu tenho certeza que esse episódio aqui vai garantir um próximo, vou dar um desafio aqui, Elton, de a gente trazer um checklist e a gente mostrar aqui nessa tela o que é o PATD, que nós aprendemos aqui hoje, e explicar o passo a passo para o pessoal. Acho que vai ser muito legal para quem está em casa entender o que a gente está falando e entender, inclusive, como você pode, às vezes, aumentar a rentabilidade na sua oficina utilizando o PATD, melhorar o diagnóstico na sua empresa utilizando o PATD. Acho que tem muita coisa que a gente aprendeu nesse episódio aqui que dá para... Diminuir o retorno ainda por conta de não saber executar um serviço bem feito. Exatamente. Então, Billy, e para quem está acompanhando aqui e quer conhecer mais da tua história e acompanhar, inclusive, a reforma da Invest Alto, quais são os perfis e os canais que o pessoal pode te encontrar? Na Invest Alto, né? No Instagram, @Invest Alto. E no meu perfil também, que é Roberto, né? Mas Billy também ali, você vai encontrar o meu perfil aí da Invest Alto também. Perfeito, então você que ficou assistindo até agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que um novo episódio for ao ar. E eu agradeço imensamente por você ter assistido a mais um episódio do Bate-Papo em Falto. Esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima!